Todos nós temos opiniões, experiências e histórias para contar. Mas será que todas as pessoas possuem as mesmas oportunidades de serem escutadas? Vivemos em uma sociedade em que algumas vozes ocupam espaços com mais facilidade, enquanto outras enfrentam barreiras invisíveis. Por isso, surge uma pergunta importante: quem fala? E quem realmente é ouvido? Quem tem voz, experiências vividas e o lugar de fala? Neste mini documentário, nosso grupo buscou entender como diferentes experiências influenciam a maneira como as pessoas são ouvidas e reconhecidas. Para isso, utilizamos o conceito de lugar de fala, discutido pela filósofa Djamila Ribeiro, e também a ideia de experiência vivida, desenvolvida por Frantz Fanon. Nosso objetivo é entender como determinadas experiências sociais podem influenciar a forma como uma pessoa é vista e escutada. E sobre tudo isso, entrevistamos algumas pessoas que contaram alguns dos seus relatos. Para começarmos, fizemos algumas perguntas simples. Você acredita que algumas pessoas são mais ouvidas do que as outras na sociedade? Com certeza. Essa questão social, eu diria que é uma questão que chega a ser política, é uma questão social. As pessoas que têm voz, geralmente, são pessoas elitizadas. As pessoas de periferia não têm tanta voz quanto essas pessoas têm. Por vezes, eu acredito que seja já por conta do grupo social que pertence, e por outras vezes também pela cultura, né? Não, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu não tenho voz. Ela já nasce, isso já é cultural. Creio que, pessoas de mais alta classe, pessoas brancas, são sim mais ouvidas, e isso é por questão tanto social. Você já sentiu que sua voz foi menos ouvida ou desacreditada em algum ambiente? Olha, já acho que no início da carreira, eu acho que eu já participei de entrevistas de trabalho que pelo ambiente, numa determinada empresa, eu percebi que eu tinha as habilidades para a vaga, mas quando eu saí da sala da entrevista, eu percebi que não tinha nenhum negro na empresa. Então eu vi que era... E depois uma amiga minha foi contratada e ela era branca, enfim, então eu percebi que era uma empresa que tinha essa dificuldade. Sim, né? Muitas vezes as pessoas chegam no meu trabalho e falam: eu quero falar com a coordenadora pedagógica. Quando se deparam com uma pessoa preta, né? E daí falam: mas eu quero falar com a coordenadora pedagógica. E aí eu tenho que explicar: olha, se você quiser falar, sou eu, né? E eu sinto isso no local, quando a gente chega para comprar alguma coisa também, algum produto. E uma das coisas que eu tenho sentido muito atualmente é na academia. Sempre eu senti isso, né? Que muitas vezes você está lá treinando, o professor não está te dando atenção, se chega uma pessoa, uma menina mais nova, né? Mesmo na minha juventude eu sentia isso também, quando eu era um pouquinho mais jovem. Eu sentia essa diferença, né, que minha voz é ouvida, e muitas vezes precisa ver o tipo de exercício, se está ok, né, se não vai ficar prejudicado com a postura. Então eu sinto isso sim, não é bom. Em muitos lugares a gente não tem voz porque não tem voz mesmo, porque por ser preta, por ser ex-presidiária, por ser uma pessoa que vive numa realidade social totalmente diferente. A filósofa Djamila Ribeiro explica que um lugar de fala não significa proibir alguém de falar. Na verdade, a proposta é compreender que diferentes grupos ocupam posições diferentes dentro da sociedade e que algumas vezes, durante muito tempo, foram menos escutadas. Já Frantz Fanon analisa algo chamado experiência vivida. Ele mostra que a forma como a sociedade vê determinadas pessoas influencia diretamente a maneira como elas vivem e são reconhecidas. Ou seja, nossas experiências não são individuais, elas são construídas socialmente. Por isso, perguntamos algo mais
pessoal para as mesmas pessoas. Perfeito. Você já viveu uma situação em que alguém falou algo sobre a sua realidade sem realmente conhecer sua experiência? Muitas. Muitas situações. Hoje eu sou pedagoga e as minhas experiências profissionais foram em escolas particulares, né, escolas privadas. E assim, durante alguma ação com as crianças, que eu trabalho com educação infantil, durante as ações com as crianças, e de ter pessoas familiares fazendo adaptação, de perguntar para uma outra professora branca, magra, com um estereótipo diferente do meu, falar, não, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo. E a professora tem que reafirmar o que eu já tinha dito. Não, eu trabalhei com ela sabe perfeitamente, ela estudou para isso, ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo. Tipo, as pessoas, elas, a partir do julgamento inicial, elas tomam as decisões delas de falar alguma coisa de você, que não necessariamente é verdade. E sim, já aconteceu de alguém falar alguma coisa minha, tipo, negativa ou positiva, sem me conhecer, apenas por uma ação, e aí ela deduz o resto e tipo, não é bom isso, sabe? Por militar, então, desde sempre, né, desde criança, né, desde jovem, na causa negra, é claro, e foi solicitado que eu fizesse um artigo para um jornal onde eu deveria falar sobre a falta de heróis negros para as crianças negras. E é muito difícil, né? Hoje que nós estamos vendo maior presença, maior conhecimento desses heróis junto a essas crianças, principalmente nas histórias infantis e tudo mais. Aí eu escrevi esse artigo e, ao terminar, né, quando foi publicado, fui mostrar para uma pessoa, ela falou, foi você que escreveu mesmo? De onde você tirou essas ideias? Uma pessoa que não conhecia a minha militância, não conhecia o conhecimento e não conhecia o que eu defendia. Então eu tive de explicar tudo isso para ela poder acreditar, né, que aquele artigo realmente tinha sido escrito por mim. Você já sentiu que precisava mudar seu jeito de falar, agir ou se comportar para ser mais aceita na sociedade? Sim. Sim. Muitas vezes as pessoas elas não consideram as nossas experiências, elas não consideram a vivência e nem mesmo o estudo, como eu acabei de dizer para vocês. E você tem que buscar outras alternativas para poder se inserir dentro de uma realidade que as pessoas acham que não é sua, que não te pertence. Sim, muitas vezes. Infelizmente, isso acontece muito, porque, por exemplo, se eu vou entrar numa loja, eu preciso, para fazer uma compra, eu preciso estar com uma postura, né, de que realmente estou firme, que eu estou procurando aquele produto, senão eu sou ignorada mesmo, né, pelas pessoas, pelos vendedores, e muitos acreditam que eu vou consumir, eles estão pensando que eu fui ali só para olhar o que tem, ou para pegar alguma coisa. E já aconteceu, né, de eu ter de mudar a minha postura, de ter falado, olha, eu vim aqui para consumir. E já aconteceu de eu sair da loja por não ter sido atendida por aquele vendedor, atendida de maneira digna, né, como a gente merece. Ao longo deste trabalho, percebemos que lugar de fala não é só sobre silêncio. Também não é sobre impedir alguém de participar de um debate. É sobre reconhecer experiências diferentes. É entender que algumas pessoas, historicamente, tiveram menos espaço para serem escutadas. Talvez a pergunta mais importante não seja quem pode falar. Talvez seja quem estamos dispostos a ouvir.